joelho dobrará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir o teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir o teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir o teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Obrigada, gente. Vamos mais uma. Depois eu passo a bola para Arnaldo. Mais perto, Laura Moreno. Não desistir dos sonhos, um dia vamos chegar num lugar de paz, nosso lar docilar. Esquecer as diferenças, deixar que Deus nos una e viver como irmãos, caminhando juntos, derrubando muros, construindo pontes, passo a passo rumo ao lar. Semear bondade, viver em harmonia, crer na esperança de estar mais perto do lar. Fiel é a promessa, um dia vamos chegar, lugar de reencontros, nosso lar docilar. Enquanto ainda esperamos, devemos vigiar e orar sem cessar, caminhando juntos, derrubando muros, construindo pontes, passo a passo rumo ao lar. Semear bondade, viver em harmonia, crer na esperança de estar mais perto do lar. Conta comigo agora.
Jesus vai nos guiar, caminhando juntos, derrubando muros, construindo pontes, passo a passo rumo ao lar. Semear bondade, viver em harmonia, crer na esperança de estar caminhando juntos, derrubando muros, construindo pontes, passo a passo rumo ao lar. Semear bondade, viver em harmonia, crer na esperança de estar mais perto do lar, mais perto do lar. Obrigada. Passa a bola para Naldo, tá? Bem, gente, a música que eu vou cantar com vocês, eu queria que vocês, primeiro, a gente ter a concepção que todos nós estamos de passagem aqui, né? Todos nós somos passageiros. Estamos como fiéis depositários de alguma coisa e de algum momento. Mas tudo, com toda certeza, pertence a um Pai maior. Tudo veio, que fez, faz e fará sempre por nós. E essa música, o Padre Fábio gravou e dava para a gente cantar todo mundo junto, fazer um coro bem grande. Eu começo e vocês continuam. Viver por mim mesmo, eu pude que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho como conga no meu ser, e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, a minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Canta comigo. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em nossas vidas. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que nos cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra, toda glória é dele a vitória alcançada em nossas vidas. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo, pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser, e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe a herança. Fui pro mundo,
sei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que nos cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em nossas vidas. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que nos cura por amor. Sempre vai curar todos nós por amor. Gente, essa outra música também, só falta só 10 minutinhos para a gente encerrar. É uma música também católica, de cunho católico, que nos conclama, nos convida sempre a refletir sobre as nossas vidas e os nossos pesares. Mesmo que exista turbulência, mesmo que exista noites longas, traiçoeiras, haverá sempre uma nova aurora a nos aguardar. Confia em Deus, fala com Deus. Vamos cantar junto, ela. Deus estar aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entrega os teus problemas, os nossos problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o nosso sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará com todos nós. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus nos quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar todos nós. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus nos trouxe aqui para aliviar o nosso sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos.
se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará com todos nós. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus nos quer sorrindo. Mais forte. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará com todos nós. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus nos quer sorrindo. Deus sempre irá querer todos nós sorrindo. Como o tempo vai estar muito rápido, a gente vai nos despedir com a música que a nossa irmã pediu. Ela pediu, Naldo, canta no encerramento ela. E a gente já fez até um pequeno prelúdiozinho, que é uma declaração de amor. A nossa casa faz 40 anos e a esta casa eu tenho um carinho muito grande. E essa declaração de amor é como se eu estivesse cantando para ela. Como é grande o meu amor por você. Fazer aquele coro bem romântico, apaixonado, declaração de amor. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, nem o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero A procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nenhum segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Como é belo, sublime e grande o amor que Jesus nos ensina. Amar por amar, um amor incondicional, que aqui nesse templo nós proclamamos sempre Ele, para não esquecer. Nunca se esqueça, nenhum segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Depois da reunião, a gente vai cantar os parabéns para a Seara, vai ter um bolinho aqui e a gente vai cantar mais umas 2 músicas. Tá na hora de dar tchau.
Queridos irmãos, boa noite. Sejam mais que bem-vindos a essa casa de oração, casa de trabalho e de amor. Sintam-se assistidos pela espiritualidade que já opera aqui conosco, por Jesus, nosso irmão, referência, por Maria de Nazaré, por Francisco de Assis, patrono dessa casa. Hoje é um dia mais que especial. É o último sábado do mês de março. E no dia 4 de março de 1978, nascia a Seara de Deus. A princípio, uma pequena casa alugada. Mesmo assim, o Seara já atendia 30 crianças e os primeiros voluntários já trabalhavam para o próximo. Mas a casa foi pedida. E para onde ia agora? Um dos fundadores fez a doação do terreno, e aí numa construção que exigiu muito esforço, mas que foi intuída pela espiritualidade maior, e hoje o Seara de Deus tem a sua sede própria. O Seara de Deus não atende provisoriamente apenas 30 crianças, mas atende 130 crianças com 5 refeições diárias, uma creche escola, além de um trabalho com as vovós maravilhoso. Outras 130 vovós são aqui assistidas também. E outros trabalhos. A casa tem 34 frentes de trabalho, meus amigos. As adolescentes, a visita ao asilo, a miroeira, o sopão de rua, o café da manhã, aí das casinhas. E essa casa, ela nasceu como Seara de Deus, que é o trabalho que nós temos que fazer para iluminar consciências, para divulgar esta bendita doutrina espírita que liberta, que ensina, que esclarece e que nos faz felizes em função de compreendermos que somos espíritos imortais. Estamos apenas em dimensões diferenciadas. O Seara de Deus presta também toda uma assistência de caridade material, mas também da caridade em si, da caridade imaterial, da caridade do consolo, do nosso atendimento fraterno, do nosso trabalho de fluidoterapia, de passes, de desobsessão, enfim. E me veio uma inspiração. Hoje eu me acordei muito tocada e não sabia por quê. E fiquei boa parte do dia pensando, mas por que estou tão emocionada? E depois eu pensei um pouco mais, e essa emoção vinha de ter esta oportunidade de ser parte, de ser voluntária dessa obra que nasceu através de seu Mário, sua esposa e muitos abnegados e outros fundadores, mas que não pertence a seu Mário, não pertence a mim, não pertence a vocês, pertence a Jesus. Mais uma vez, pertencendo a Jesus, ela pertence a todos nós. Então eu digo a vocês o seguinte, são 40 anos de Seara de Deus. Só que essa obra, ela continua por 40, mais 40, e nós precisamos de renovação, precisamos de voluntariado. Nós precisamos sair daquela questão da empatia. Eu estou sentida porque meu irmão sofre. Eu sofro com ele, eu entendo, mas é preciso evoluir para a verdadeira compaixão operativa, que é fazer alguma coisa, que é agir.
O Evangelho não é parado, Cristo não está na cruz, nem é um Cristo dogmático. Cristo é dinâmico e que exige ação e atitude. O Evangelho que levanta e anda, o Evangelho que constrói, o Evangelho que faz. Então, meus amigos, cada um de vocês aqui presentes pode colaborar nessa obra. Eu não tenho tempo, 1 hora que seja por semana. Em qualquer frente de trabalho, são 34. Alguma, com certeza, vai chamar. Então, abra seu coração. É necessário que trabalhemos, porque o trabalho é árduo, imenso, intenso. Mas os trabalhadores ainda são poucos. E Cristo está chamando. Precisamos atender a esse chamado. Precisamos agir. Eu escutei uma colocação de alguém, que alguém dizia assim: mas você não é espírita? Cadê o seu trabalho? Ele disse: eu sou espírita, não praticante. É impossível. O espiritismo é trabalho. O espiritismo é caridade. Então, quando eu olho para vocês, me sinto imensamente feliz pela presença de vocês aqui. Eu peço a vocês, estou ali atrás, quando termina as reuniões, todos os sábados eu estou aqui com meu amigo Naldo, ou uma dessas meninas que estão com essa camisa aqui do Grupo Franciscos e Claras, pode nos abordar. Nós vamos explicar para vocês os trabalhos que nós fazemos e nós contamos com o amor e a caridade de vocês. Bem, eu vou pedir para o meu amigo aqui, Stanley, da Paraíba, para que faça a nossa oração inicial, para que eu possa passar ao palestrante do dia. Boa noite a todos. Fechemos os nossos olhos, silenciemos a nossa alma, a fim de nos conectarmos com Jesus, nosso irmão, modelo e guia. Senhor, reunidos e unidos em Teu nome nos encontramos, e convictos da Vossa presença, rogamos que a Vossa luz adentre o nosso espírito, a fim de que possamos nos sensibilizar e, desse modo, adequar os nossos passos nessa caminhada que visa o abraço com nosso Pai Deus. Que tudo aquilo que possa ser colhido e impressionado em nossos espíritos possa ser partilhado na forma do amor a ser espargido e vivenciado quando daqui sairmos. É, pois, em Teu nome que nós agradecemos a singela oportunidade e pedimos, afinal, que a Vossa luz envolva o nosso irmão que fará uso da palavra, a fim de que sua mensagem acalente os nossos corações e desperte no ímã dos nossos espíritos a necessidade de nos instruirmos para melhor nos amarmos. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, nós temos aqui ao nosso lado o nosso irmão Orlando Noronha Carneiro. Ele é de Osasco, São Paulo, mas mora em Curitiba. Orlando está neste trabalho desde 1980. Conviveu de perto com Chico, de quem recebeu instruções para o seu ofício da psicografia com Jesus. Orlando percorre o Brasil todo e tem levado consolação e esperança
a tantas mães, a tantos pais, irmãos, enfim, a todos. E é mais uma prova cabal da nossa imortalidade. Ele é autor de vários livros e é com muita alegria que nós recebemos Orlando hoje aqui, falando sobre enfrentando a perda de pessoas amadas, que é um tema que com certeza nos toca o coração de forma muito profunda. Meu querido irmão. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Queremos agradecer ao Grupo Espírita Seara de Deus, a todos os meus amigos aqui, nosso amigo Guilherme Velho, o novo amigo Stanley, a nossa dirigente e o nosso querido Mário Jorge aqui presente, pela oportunidade que nos dá de trazer algumas informações sobre o tema enfrentando a perda de pessoas amadas. Inicialmente esse tema começou com o título Superar a perda de pessoas amadas. Nós achamos depois, com o tempo, que a palavra estava imprópria. Superar. E nós sabemos que a gente não pode levar ao pé da letra quando se trata a ausência de um ente querido. Eu lembro da minha mãe, que mesmo com o conhecimento da doutrina espírita, mesmo ciente da imortalidade da alma, quando meu pai veio a desencarnar, evidentemente que a sua visão lhe trazia uma tranquilidade, uma serenidade para tratar essa questão, porque no final da nossa exposição nós veremos que a doutrina espírita nos propicia os elementos necessários para que nós não entremos no desespero. Essa palavra em que nós vemos muitas pessoas envoltas quando ocorre a presença da desencarnação, de um parente, de um familiar, enfim, de um amigo, não importa o grau de parentesco. Evidentemente que muitas pessoas acabam entrando no desespero. Se a gente aqui conseguir remover esse pensamento de alguns corações aqui presentes, ou que estão assistindo externamente o nosso tema, estaremos felizes e contentes com essa questão. Depois nós colocamos o tema administrando a perda de pessoas amadas. Também é um termo mais adequado, administrar. Nós vamos ver aqui, principalmente trazendo uma proposta da doutora Elizabeth Kübler-Ross, que irá nos ajudar em 5 fases do luto. Nós vamos falar as 5 fases, antes do luto e depois o luto. Mas entendemos, depois fazendo um diálogo com vários expositores, vários companheiros da doutrina espírita, nós mudamos o tema para enfrentando a perda de pessoas amadas, que esta é a proposta que queremos trazer aqui à noite, para que nós não desistamos e continuemos firmes, buscando com segurança, buscando com coragem, buscando com esperança, caminhar em nome daqueles que tanto amamos. O processo de luto é pessoal.
Cada um irá tratar a questão da ausência de um ente querido de acordo com a sua posição evolutiva, seja também pela sua posição religiosa, seja também sobre o modus que ocorreu operante da desencarnação. Evidentemente que não importa a causa da desencarnação, e gerará em nós o sentimento de tristeza. Há 10 dias atrás, retornou para a pátria espiritual a minha cunhada. Então eu sei o que é esse sentimento, por mais não tenhamos aquele elo, mas nós sabemos o que representa este momento, porque de certa forma envolve um coração querido, que é meu irmão, que passa agora por esse trânsito que nós iremos falar aqui. Mas, por exemplo, é diferente quando a notícia chega em casa e ocorre o desencarne por um homicídio. Jovens agora estão aqui pela cidade e pode ocorrer, não é? Nesse embate que existe na nossa sociedade, de ocorrer algum conflito, alguma questão, e até a pessoa conhece aquela definição: a pessoa estava no lugar errado e com as pessoas erradas, não é? Bem, quando chega essa informação, ela vai ser tanto dolorosa quanto aquela mãe ou aquele pai que está com um filho na UTI há 2 meses e que o quadro já se apresenta, a própria intuição dos pais já vão percebendo de que o ciclo do seu filho, da sua filha, está findando aqui no corpo físico, no mundo físico. Veja que esse processo, por mais que ele seja mais lento, ele é doloroso, acaba dando ensejo para que a pessoa tenha tempo de tratar essa questão, por mais que seja dolorosa. Agora, quando é pego de inopino, numa noite, 3 horas, 4 horas da manhã, toca o teu celular, um acidente que ocorreu, não é? Um esposo que foi sacar o dinheiro no caixa eletrônico e ocorreu um assalto e uma bala perdida, vamos dizer assim, lhe atinge. Então todas essas variáveis nós precisamos colocar dentro da questão de como será o enfrentamento do luto. Uma outra questão que nós percebemos muito é a culpa. A culpa é um sentimento que muitas vezes acompanha as pessoas quando desencarnam seu familiar. Nós percebemos isso muito nas reuniões, na reunião que ocorre amanhã, sem fazer qualquer julgamento, não é isso, mas nós percebemos que muitas pessoas entram num processo de culpa, por não ter feito o que deveria ter feito em favor do ente querido. Então essa pessoa vai ter que trabalhar o auto-perdão, ela terá que fazer um esforço grande para perdoar a si mesma, porque no íntimo ela sabe que ela poderia ter feito mais. Um exemplo, aquela família que colocou o pai ou a mãe no asilo, por não poder ter tempo para um tratamento, para um acompanhamento, entre aspas. E a pessoa vai ser tratada com carinho, com atenção,
Entretanto, me permitam dizer, em alguns casos, nós percebemos que há um relaxamento na afetuosidade daquele familiar. Acaba se relegando a plano secundário. Infelizmente isso ocorre. E quando acontece o desencarne, a pessoa entra em crise. Porque ela sabe que dentro de si, ela poderia ter feito mais e melhor. Então tudo isso, todos esses elementos, contribuem para diminuir ou não a questão do luto. O materialismo é a chaga maior, é um impacto. A pessoa já começa a viver aquele impacto dentro da UTI, acompanhando o familiar, porque ele começa a entrar, e agora? Vai acabar tudo. Imagina a dor de uma pessoa que é materialista, porque ali, alguns dias e algumas horas, aquele seu familiar irá se despedir. E na visão do materialista é o nada, acabou, aquela convivência se encerrou, e pior, não irá ter continuidade. Veja a dor da pessoa que tem uma visão materialista. O luto, portanto, ela segue várias variáveis que devem ser entendidas, mas principalmente quando a pessoa não está conseguindo trabalhar o luto, ela precisa entender que ela precisa de apoio médico. Ela precisa buscar o profissional da saúde para lhe ajudar. As emoções, a tristeza, o desalento bombardeia as nossas células, desencadeando em nós doenças, muitas vezes de diagnóstico difícil. E nós precisamos entender que se nós não estamos mais aguentando, nós também precisamos buscar o profissional médico para nos ajudar. E aquele que tem a visão espiritualista precisa buscar no local que se sente seguro o apoio espiritual, se possível fazendo uma conjugação do apoio à saúde e o tratamento espiritual. E falando-nos na casa espírita, além do profissional de saúde, é buscar a casa espírita para a assistência espiritual, onde lhe é permitido o atendimento fraterno, poder conversar, dialogar, onde lhe é permitido a bioenergia, que é o passe, que lhe auxiliará, a água fluidificada, enfim, recursos variáveis que a casa espírita lhe trará. Então aqui estamos dando já um caminho para aqueles que estão encontrando dificuldade para vencer o luto. Agora nós vamos falar nas 5 fases da doutora Elizabeth Kubler-Ross, onde nós falaremos antes, que significa o antes, aonde é um processo que está ocorrendo e que desencadeará no desencarne, e o depois, quando ele ocorre. A primeira questão é a negação. Tem pessoas que quando o familiar está doente, a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, que o primeiro passo é negar que o familiar está passando por aquilo. A pessoa não aceita o que está acontecendo. Muitas vezes coloca em embate, muitas vezes com os profissionais da saúde, fazendo intermináveis questionamentos,
sobre aquela questão que está ocorrendo com o seu familiar. Então, é o processo de negação. Isso não está acontecendo comigo. Isso não é verdade que está acontecendo comigo. O meu filho não está na UTI. A minha esposa não está na UTI. É um processo tentando se proteger de uma realidade que acontece. A outra é a raiva. A pessoa, quando ela sai da negação e ela começa a entrar num processo de realidade, compreendendo que de fato está acontecendo aquilo com ela, que ela está vivenciando um momento difícil, ela agora, ciente disso, ela passa por um processo de raiva. O que significa? Começa a discutir e a brigar com Deus. Você não pode ser um pai amoroso, porque meu filho de 5 anos está aqui com câncer, vivenciando isso. Como que pode existir Deus? A pessoa entra num desespero tamanho que começa a entrar e brigar com a situação, brigar com Deus, brigar com a vida e pior, brigar com todos. A pessoa está num desequilíbrio tão grande de ver o seu familiar ciente que o caminho, o ciclo está findando, que ela começa a discutir em casa, discutir no hospital, discutir com os amigos de trabalho, com raiva da vida, do que está acontecendo. O outro processo, que é o que não ocorre no depois, é a barganha. É a barganha com Deus. Se o meu filho se salvar, se o meu marido se salvar, eu vou dar 300 cestas básicas no Grupo Espírita Seara de Deus. Eu conheço essa instituição, estou aqui sofrendo, mas Pai, se você salvar o meu filho e a minha esposa, 350 cestas básicas para o Grupo Espírita Seara de Deus. É a barganha. E a barganha é uma demonstração ainda de desespero. No processo que está ocorrendo, a pessoa pode, mesmo não ocorrendo o desencarne, já começar num processo de depressão, da tristeza, caminhando para o sintoma da depressão caracterizada. Isso é muito comum, principalmente no processo do depois, que é desencarne. E finalmente há pessoas que chegam nesse processo, o da aceitação. Ela viveu todo aquele processo difícil antes, a negação, a raiva, a barganha, está tratando inclusive da depressão. Quando chega o momento que se deve e lutamos para que a pessoa alcance, que é a aceitação. A aceitação do que está acontecendo. Mas nós vamos ver lá na frente qual seria essa aceitação à luz da doutrina espírita, porque pode existir uma aceitação inativa e uma aceitação proativa. É essa que nós vamos tratar no final. Agora, voltando o depois, ocorreu o processo da desencarnação. Muitas pessoas passam pelo processo da negação. Eu lembro um caso de São Paulo, que a mãe tanto negava que o filho havia desencarnado, que ela, por algum tempo, até encontrar a doutrina espírita, ela fazia todos os processos que fazia com o filho.
Ou seja, ela manteve intacto o quarto, ela tinha o hábito de acordá-lo às 7 horas da manhã, ele vinha para o almoço, ele voltava para jantar e ia para a faculdade. Então todos esses horários ela esperava. Às 7 horas da manhã, ela abria o quarto e chamava o filho para tomar um café. Depois, esperava e preparava o almoço para o filho. E o almoço não ficava ali só na panela, no mental. O prato, o copo, os talheres do filho ficavam no lugar que ele sentava. Depois ela esperava para o jantar. E à noite, ela esperava o filho chegar da faculdade, abrir a porta, esperava ele tomar banho e dava boa noite. Esta mãe estava num estado evidentemente grave, emocionalmente, e foi procurar, é evidente, com auxílio de amigos, a doutrina espírita. E hoje a conhecemos e sabemos o quanto a doutrina espírita pôde lhe propiciar de entendimento novo, para poder ter uma outra forma de tratar a questão. Mas ela estava num processo de negação. A pessoa depois também pode passar pelo processo de raiva. Por que que Deus não protegeu o meu marido lá no caixa eletrônica? Por que que Deus não protegeu meu filho esta noite, que saiu com os amigos? E pior, isso se torna tão grave, que as pessoas que estão em volta, os familiares que continuam, passam a não mais existir para essa pessoa. O ponto principal para essa pessoa é quem foi. Os que ficaram, a gente ouve assim: eu já cuidei deles, já estão cuidados, formados em faculdade. Eu estou falando experiências que eu ouço. Eu me preocupo com quem foi, e entra numa situação de tanto nervosismo e irritação, que não consegue mais estabelecer um relacionamento salutar em família. O outro processo, a barganha, não há mais como, ocorreu, mas esse é o processo em que a Organização Mundial da Saúde coloca a morte, vamos usar o termo, como sendo um dos agravantes, um dos itens que colabora para, através desse estresse emocional, ocorrer a depressão. É muito comum nós verificarmos as pessoas que não estão conseguindo enfrentar o luto caírem num processo de depressão. Por isso, quem está aqui deve estar atento aos seus familiares e aos seus amigos, para perceber quando a pessoa já está no último dos seus limites e poder colaborar. E eu quero fazer um convite aqui: quem estiver se sentindo assim, no último do seu limite, aqui, ao final da tarefa, procure um trabalhador da casa, diga socorro e peça para fazer um atendimento fraterno. E vou mais além, seria o último item da minha palestra, mas eu adianto: quem está pensando em suicídio, que está aqui com esses pensamentos formando, não dê o ponto final, dê o ponto e vírgula. Procure sem medo, tire o teu orgulho, enfim, tire qualquer preconceito, busque alguém da casa
Não vá embora com esse pensamento. Eu tenho certeza que ao final terá um trabalhador aqui que irá conversar com você, vai dialogar com você. Mas vamos falar mais sobre esse tema. E até que chega a aceitação. Diz a doutora Elizabeth Kübler-Ross que não significa que todos que passam o luto passam por esses 5 itens. Mas, segundo as estatísticas e os estudos dela, pelo menos 3 dessas fases, quem vivencia o luto passa por 3 dessas fases aqui. Pode olhar cada um aqui. Olhe para dentro de você, principalmente você que está vivenciando isso até recentemente. Veja se não tem pelo menos 3 itens aqui que você possa ter vivenciado. Talvez você possa dar um outro nome, mas você verá que vai encaixar dentro de algum desses itens. Muito bem, agora eu vou pedir que vocês também me ajudem, colaborem comigo nesta exposição. Porque eu trouxe aqui com Stanley umas fichas que chama-se contratos, tá? Eu tenho vários contratos de 3 tipos de contratos, estão com ele ali, ok? E eu vou no final entregar esses contratos para cada um, certo? Tem que assinar um, não tem jeito, tem que assinar um contrato, ok? Tudo bem? Um contrato que você vai assinar é o seguinte, parece bobeira, mas depois vocês vão ver que tem a ver. Vocês vão pegar a bijuteria, estou mexendo aqui com as mulheres. Vamos pegar aqui as bijuterias, vamos levar para um banco. É um banco aí novo que surgiu. Só que tem o seguinte: você vai assinar esse contrato e você nunca mais vai ver essa bijuteria, certo? É um contrato, não importa se você acha ele inaceitável, mas é um contrato que a gente vai entregar para vocês. O outro contrato que eu vou entregar para vocês é o seguinte: você vai entregar a sua bijuteria, ok? E você vai ver que a sua bijuteria vai estar envolto em um fogo causticante, que você consegue enxergar, mas você não consegue pegar, tá? Esse é o segundo contrato. O terceiro contrato, você entrega a tua bijuteria, mas no momento certo, dentro das regras do contrato, você pode reaver e reencontrar esta bijuteria, ok? Esse é o terceiro contrato, tudo bem? Então eu entreguei uma folha para vocês aí, o Stanley me ajudou, eu entreguei para vocês, e tem 3, vocês vão pôr a opção lá, 1, 2 e 3, certo? Então, já vamos começar. Quem vai fazer o primeiro contrato, levanta a mão. Primeiro contrato, a senhora vai querer? Não, só não entendeu. Não. É. Mas se a senhora quiser fazer o atendimento fraterno, não tem problema. Se alguém levantar o primeiro contrato, nós temos que trabalhar o atendimento fraterno, porque alguma coisa está errada. Segundo contrato, quem que vai levantar a mão? A equipe de desobsessão está preparada também? O terceiro contrato, quem vai levantar a mão? Ah, muito bem. Até, né? O primeiro contrato é isso aqui, ó. Materialismo. As alternativas da humanidade, Allan Kardec, o notável codificador da doutrina espírita, irá tratar este tema em obras póstumas, onde ele irá falar até de
panteísmo, que é um materialismo disfarçado, mas não é o tema nosso. Quem quiser, procurem Obras Póstumas, As Alternativas da Humanidade, descrito por Allan Kardec. Lembrando que nós vamos fazer agora rapidamente um tributo a ele. 16 de maio, em todos os cinemas, o filme Kardec será apresentado não só a nós os espíritas, mas à sociedade, para que possam compreender quem foi, o que representa no cenário humano a figura de Allan Kardec, o professor Rivaio. Estão todos convidados, 16 de maio. O segundo item é o céu e inferno. Céu e inferno. Vocês não assinaram, porque não pode dar jogo para o azar, porque tanto você pode ser escolhido para o céu ou o inferno, e tanto seu familiar pode ser escolhido para o céu ou para o inferno, vai depender da sorte. De qualquer forma, bom se estiver no céu junto, mas se estiver junto no inferno, como que ficaria? Em Londrina, não estamos aqui para discutir religião, não é isso. Mas em Londrina, ao terminar uma exposição, uma mãe, quando eu olhei, percebi que ela era evangélica. Não estamos aqui de forma alguma fazendo qualquer crítica aos nossos irmãos evangélicos, de forma alguma. Mas dentro da casa espírita nós temos que refletir. E ela disse assim para mim: onde eu frequento, foi-me falado que meu filho está perdido, porque ele praticou suicídio. E dentro da visão da religião que eu estou, quem pratica o suicídio não tem perdão de Deus, o que significa que estará no inferno. Ela me perguntou: eu não posso aceitar isso. Aí eu lhe disse, aí ela falou: o que a doutrina espírita pode nos ajudar? Eu falei assim, eu então, usando a mesma temática que ela é provavelmente acostumada a refletir, eu lhe disse: a parábola do filho pródigo. Aquele homem, falei para ela, aquele filho pediu ao pai que lhe desse a sua parte, e o pai lhe ofertou aquela parte, e ele saiu pelo caminho das experiências, saiu pelo mundo. Ele, infelizmente, utilizou desses recursos de forma inadequada, segundo narra a parábola. E quando ele se viu na situação mais deplorável e miserável da sua vida, ele lembrou do pai. E lembrou que até os porcos da fazenda do pai estavam comendo muito melhor que ele. Veja a situação. Ele então tomou uma atitude de voltar, retornar. Ele retornou. E quando o pai soube, preparou uma festa, lhe vestiu da melhor roupa e o recebeu de braços abertos. Eu perguntei para ela: quem é o pai? Ela disse: Deus. Quem é aquele filho que retornou e recebeu uma nova oportunidade?
Ela falou: o meu filho. Cabe à senhora agora interpretar e verificar o que é melhor para a senhora. Aqui não fazemos proselitismo nenhuma de religião, mas dentro da doutrina espírita, para nós, desde que Jesus trouxe para nós a parábola do filho pródigo, é impossível pensar em inferno eterno. Quem aqui tem dois, aqui, aquele casal amigo meu, a Fátima e o Gustavo, e eu vou pegar a Fátima, porque a mulher ela é mais sensível. Não, você também é, Gustavo. São dois corações que conheci aqui. É uma alegria, presentes de Deus para mim e para minha Xuxa que está atrás do Mário Jorge. Fátima, você tem dois filhos que você comentou comigo. Você tem 5 minutos, 5 segundos para responder, tá? Eu sou Deus. Você tem 5 segundos para responder. Qual dos seus filhos, um vai ficar no céu e o outro no inferno? 5 segundos. Ninguém. Não tem como. E Jesus nos diz, né? E refletindo, se nós, seres humanos, jamais levaríamos um dos nossos filhos, por mais esteja ele equivocado, para a situação do inferno, imagina Deus, o Divino Pai, se nós imperfeitos, jamais iríamos colocar um filho nosso, um parente nosso, definitivamente no inferno. Imagina Deus, que é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema e o amor infinito a todos nós. É só refletir. Por isso, vocês estão de parabéns, porque escolheram espiritualidade. Não estou nem falando de crença. Crença está ligado a dogma. Dogma é raciocinar? Não. Dogma é sentir subjugado sobre uma imposição. É assim, pronto e acabou. Não tem o que se discutir. E aqui nós estamos falando de espiritualidade, que significa que nós reencontraremos os nossos entes queridos. Tanto é que na própria imortalidade, no Novo Testamento e na Epístola de João, individualidade, Lucas, e eis que estavam falando com ele 2 varões, que significa homens, não está falando aqui anjo e Espírito Santo, está falando, e eis que estavam falando com ele 2 varões, homens, que eram Moisés e Elias. Reflita, está em Lucas 9:30. E agora este daqui, meu Deus do céu, está em João 4:1. Olha que João, o apóstolo mais novo do Cristo, falou: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E aí? E aí? Então, numa visão religiosa, está claro aí. Se a gente tirasse aqui a palavra João, até parece que a gente está lendo ou o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, ou o Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio apóstolo João falava da comunicação entre os 2 planos da vida. E aí que Kardec, na questão 152, perguntará: que prova podemos ter da individualidade depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis; se não fosseis surdos, ouvirieis;
pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo a toma manifesta e, de certo modo, material, através da comunicação entre os dois planos da vida. Cito só o nome: Chico Amor Xavier. A maior antena psíquica que trouxe para nós o mundo espiritual ao mundo físico, de forma irrefutável, com mais de 10.000 cartas familiares psicografadas, atestando a imortalidade da alma e nos trazendo a questão, provando materialmente, vamos dizer assim, a pergunta 152 que Kardec formulou aos espíritos: que provas podemos ter da individualidade depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? O que significaria então essas 10.000 cartas psicografadas por Chico Xavier? Senão que a vida continua, que a vida prossegue, onde os nossos entes queridos que nos antecederam vêm pela via da mediunidade, e aqui citando Chico Amor Xavier, trazer nas mensagens os conteúdos próprios, nome, apelido, inclusive vários casos que os familiares nem sabiam quem eram, precisavam chegar na cidade e comprovar com as pessoas da cidade. O próprio é o caso daquela grande amiga da Hebe Camargo, Nair Belo. As duas devem estar fazendo um programa bem lindo lá em cima. A Nair Belo recebeu a mensagem do filho dela, tinha nomes lá que ela só foi conseguir depois de muito custo, pesquisando lá no interior de São Paulo, onde ela morava. Só estou citando um caso. Bem, estamos chegando quase ao final. Tenho quantos minutos? Mais 10 minutos. Associar o significado de administrar ao termo superação. Então, é igual um gráfico. Nós, quando passamos pelo luto, um dia estamos melhor, outro dia mais caído, um dia um pouco melhor, né? É um gráfico. Só não podemos fazer isso daqui, ó, ir lá para baixo. Então, quando a gente perceber que o gráfico está querendo despencar, peça socorro. Procurar acompanhamento médico, apoio familiar. É importante nós estarmos atentos, não é? Buscar a espiritualidade e a religiosidade e tomar cuidado com a crença, né? O trabalho da caridade é muito importante. Chico sempre falava isso em Uberaba. Ele sempre orientava as pessoas que buscavam as cartas, que procurassem na caridade, no exercício do amor, conforme nossa querida irmã aqui falou, que é o espiritismo prático, a ação da caridade, como também um remédio. O enfrentamento, não a apatia. Permutar o termo de perder para devolver. Ninguém perdeu ninguém. Na doutrina espírita esse termo não existe. Apaga, passa branquinho, passa borracha, dá um delete. Agora modernizei, delete. Porque comecei com o branquinho, já descobriram minha idade. Aí a borracha não melhorou, então é o delete, sabe? Aquele delete lá, o recortar. Então, passa o recortar no perder e vamos trabalhar o devolver. Desenvolver o auto-perdão. Se você se sente com a culpa, precisa trabalhar isso, buscar apoio. Você não vai conseguir resolver isso sozinho. Pode ter certeza. Se tem alguém aqui
que está envolvido pela culpa, procure apoio. Não vai conseguir resolver isso sozinho. Apoio no atendimento fraterno ou apoio na área médica, na psicologia, na psiquiatria. O perdão é o fato de perdoar por muitos traumas e transes que ocorreu nessa relação, e a questão do suicídio, não é? Do suicídio, que nós acabamos de falar anteriormente. Nós aqui estamos com todo o coração aberto para receber as pessoas que estão nesse pensamento, para ajudar. Vem aqui que a gente vai te abraçar. Vem aqui que a gente não vai deixar você fazer isso não. Você pode ter certeza, nós não vamos deixar você fazer isso não. Então é só você vir e dar um abraço aqui na gente, que a gente vai te acolher com todo carinho a respeito. Tanto é que eu trouxe um caso que ocorreu no Paraná. Esta jovem praticou o suicídio. Chama Bianca Nolfi Dalpra. Ela morava no exterior e veio a praticar o suicídio. Passado um tempo, após a reabilitação no mundo espiritual, o pai foi buscar a mensagem. E uma das indagações do pai é o que eu trago aqui, que era só dele, fora os desenhos que ela fez. Ela fez o desenho do brinco, que ela só usava de um lado. Ela fez essa forma que era peculiar, ela cumprimentar o pai, identificando a assinatura, e esse fato que só o pai sabia, estava na mente dele. Nós só ficamos sabendo depois, quando ela narra na mensagem assim: que tal você me ajudar, pai? Que tal a gente formar uma força-tarefa, a filha no mundo espiritual, eu daqui, você daí, para a gente ajudar as pessoas que pensam em suicídio? Olha quantas pessoas não estão aguentando a si mesmas. A partir de hoje, com mais frequência, eu, com a ajuda de amigos do amor aqui, caminharemos ao seu lado, pai, sem que você perceba esses corações que, ao avançarem no diálogo com você, você identificará que estão querendo dar um ponto final. Quando você receber esses corações, lembrará de mim, que estarei ao seu lado. Aceite este projeto comigo e me mande um messenger dizendo ok, com a mãozinha de ok. O pai tinha perguntado mentalmente: eu quero fazer um projeto para ajudar as pessoas que pensam em suicídio. Como fazer? Como conseguir? Como iniciar isso? O pai foi com esta indagação na reunião da psicografia. E a filha lhe responde e lhe convida no projeto. Ele usou o termo: que projeto que eu posso fazer? A filha usa o mesmo termo, projeto. Convidando o pai, ela no mundo espiritual e ele no mundo físico, a trabalharem, a ajudar as pessoas que estão pensando em desistir. Hoje ele está finalizando o curso dele no CVV. Ele irá trabalhar no CVV. E ele disse, não para mim, mas para minha Xuxa, que ele, antes de receber a mensagem, já tinha observado que algumas pessoas, aleatoriamente, pensando no suicídio, estavam chegando perto dele para ele ajudar. É aí que então ele teve também a certeza de que a filha, como aqui disse, estarei com você, a cada um que chegar até você, pedindo-lhe apoio
pedindo-lhe amparo. Se você fizer a caridade de me dar 5 minutos, eu termino. Obrigado. Muito bem, porque as coisas são tão lindas da espiritualidade, que quero narrar um caso, para mim, um dos casos mais notáveis nos 35 anos que eu vivenciei. Vocês sabem que tem que pegar a senha amanhã. É uma segurança de vocês, porque eu não sei quem vem aqui amanhã. É uma segurança de vocês, tá? Por isso que tem a senha, esclarecendo. Por que tem senha? A senha é para dar segurança para vocês, de que eu, a minha esposa, a turma aqui sabe quem vem amanhã. E quando a gente sabe que vem, é complicado. A situação fica complicada. Então, esse casal, 2 casais, pegaram a senha e ficaram isso eu estou sabendo depois que eu li a mensagem. Tudo isso que eu estou falando é depois que eu li a mensagem. Esses 2 casais que não se conhecem estavam no número, vamos dizer aqui, 40 e o outro 41. E começaram a conversar. O do 40, o filho era policial e tinha sido assassinado por um bandido. Eu não gosto de usar esse termo, mas é o termo que eu encontro aqui, me perdoe. O casal seguinte, o filho estava envolvido em coisas ruins, na bandidagem, e foi morto por um policial. Eu tenho esse vídeo, eu te passo. Se conheceram na fila, entraram para o registro, cada casal entrou. Eu não sei se aquele casal é amigo do casal, eu não sei, graças a Deus, e nem quero saber. No final, a mãe do policial, na fila, pensou: Guilherme, é o nome do filho. Guilherme, filho, eu estou precisando saber de você. Mas o caso dessa mulher é tão difícil, ela está tão desesperada. Eu cedo a tua vez. Eu cedo a tua vez. Por favor, se ele tiver condição de dar mensagem, e você, para não aumentar a fila lá dessas mensagens e o médium aguentar, né? Dê o lugar para ele. Pensou assim. Aí vem a mensagem. Uma das mensagens é o segundo casal, o rapaz que foi assassinado pelo policial. Ele começa a mensagem falando com a mãe, com o pai, aquelas informações, trazendo alguns outros detalhes aqui que me fogem. Ela muito emocionada, porque ali ela identificava que era o filho que estava ali. Em certo momento, o filho fala: mamãe, peço licença, eu tenho um recado para dar. Quero mandar um recado para os pais de Guilherme, que estão aqui, pois é ele que me cedeu o lugar para eu poder escrever para você. Eu parei e perguntei. Aí ela falou: é uma pessoa que estava na fila. Aí uma mãe levantou-se: é meu filho, é a que estava na frente. Aí ele vai escrevendo, ele fala: opa, antes que eu esqueça, o Guilherme está aqui, mandando um abraço para o seu irmão Gabriel. Eu achei interessante que o Espírito, ele colocou um abraço entre aspas.
porque quando esse primeiro casal do filho que cedeu a mensagem estava saindo para vir para a reunião, o filho Gabriel estava chegando da balada, e a mãe disse: você não quer ir com o pai, com a mãe lá na reunião para ver se o Guilherme fala com você, conosco, manda uma mensagem? O Gabriel disse assim: mãe, estou muito cansado, mas se o Guilherme me mandar um abraço, eu vou ficar feliz. E na mensagem, o Guilherme manda um abraço para o irmão. A vida é imortal, não para o suicídio, sim para a vida plena. Que Jesus nos abençoe. Que noite de luz! Quão linda e amorosa é a doutrina espírita. Bendita é, bendita seja a doutrina espírita. Meus queridos irmãos, amanhã, a partir das 6 horas, nós estaremos distribuindo 100 fichas para o trabalho do nosso irmão Orlando. Então, as pessoas que quiserem, as fichas estarão disponíveis a partir das 6 horas. Outro aviso importante que eu queria dizer a vocês é que sábado que vem eu estarei esperando todo mundo aqui, porque nós retomamos o trabalho do sábado D. E o próximo sábado é o sábado de Leon Denis. Nós já vimos Joana de Ângeles, Emmanuel, Barçanufo, Ivone do Amaral Pereira, e sábado que vem, Leon Denis. Estará aqui nossa irmã Daniela para falar sobre o tema, tá? Algumas pessoas que estão na nossa casa pela primeira vez me perguntaram ali sobre a pomada Vovô Pedro. Assim que nós encerrarmos, o Leandro estará ali para distribuir a pomada Vovô Pedro. E no dia 14 de abril, gente, nós reiniciamos na casa os estudos de Joana de Ângeles. Mesmo você que nunca veio, você pode vir sem nenhum problema, tá? Não precisa trazer nada, é só o coração. E lembrando que a casa continua com as suas 3 salas de aula nas segundas-feiras. O ESD, o estudo das obras de André Luiz e o estudo da mediunidade. Tudo isso liberta, tudo isso nos transforma, tudo isso nos consola, tudo isso nos esclarece. Então nós esperamos vocês aqui. Eu vou pedir para o nosso irmão Guilherme Velho fazer a oração, mas eu queria dizer a vocês que assim que for concluído, nós vamos cantar parabéns para Nossa Senhora de Deus. Nós vamos cortar o bolo e os irmãos que quiserem confraternizar conosco e comer aqui um pedacinho desse delicioso bolo, estão convidados. E olha, isso aqui também queria mostrar para vocês, gente. Olha, é um adesivo para carro que está disponível para vocês. E isso é intenção de nossas obras sociais. Então está na biblioteca já disponível, custa R$5. Mas é de um grande valor, porque 5 mais 5 mais 5 mais 5 é uma cesta básica, tá? É um material que a escola precisa, enfim. E nós temos que fazer alguma coisa, né? A semana passada, o nosso irmão que esteve aqui presente, ele falou 2 coisas maravilhosas. Ele falou da atitude de gratidão e da atitude de positividade. Isso abre as portas de bênçãos para todos nós. E a atitude do trabalho, né? Da caridade. Guilherme, por favor. Meus irmãos, depois de uma palestra tão maravilhosa, só nos resta fazer uma prece final de agradecimento. Vamos fechar os olhos
e agradecer ao Mestre Jesus, aos mentores dessa casa, Francisco de Assis. Muito obrigado pela oportunidade de escutarmos palavras de consolo que vieram através do esclarecimento, mostrando que somos eternos. Vamos agradecer a espiritualidade por esta casa que já vem há tantos anos iluminando tantas consciências. Vamos rogar a Deus, a espiritualidade, pela saúde de todos que fazem essa casa, os trabalhadores, nosso querido Mário Jorge, nossa querida Sueli, que está há mais de 40 anos nesse trabalho dedicado ao amor e à caridade. Vamos agradecer pela oportunidade, minha gente, de termos acesso a essa doutrina maravilhosa que vem definitivamente mostrar que somos eternos. Obrigado pela oportunidade desse aprendizado, dessa doutrina que consola, mas que só consola porque esclarece. Obrigado, Jesus. Obrigado, mentores espirituais, por essa grande oportunidade. Muita luz e muita paz a todos. Gratidão pelo extraordinário dom de viver. Em nome de Deus, em nome de Jesus, de Maria de Nazaré, de Francisco, patrono dessa casa, eu declaro os trabalhos encerrados, que sigamos na paz de Jesus aos nossos lares, sempre pensando na nossa evolução. Boa noite a todos, mas vamos cantar o parabéns para o nosso querido servo de Deus. Isso. Enquanto nós vamos cantar duas músicas, a nossa irmã Célia e amigona, parceira no departamento de arte, ela vai cantando uma música e os nossos irmãos daqui, ele vai deslocar a mesa para ali para frente, nosso irmão Hilton, e enquanto a gente vai cantando, eles vão se localizando. E eu queria que as pessoas também participem.